Mídia fechou o ano de 2022 com um faturamento de 33 bilhões de dólares, segundo uma estimativa da Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia 2022, publicada pela PwC Brasil. O levantamento incluiu 14 setores da indústria de entretenimento e mídia no Brasil e no mundo também, como o livro, cinema, publicidade na internet, rádios, podcasts, jornais, revistas, streamings e, claro, a música. Por trás dessa indústria bilionária estão profissionais e muitos deles são empreendedores autônomos. Isso exige, claro, muito jogo de cintura, muito planejamento e é disso que a gente vai falar hoje. De música, de carreira, de jogo de cintura, por que não? Planejamento e, claro, dinheiro. Eu sou a Natália Largue, tô aqui com a Nayara Bertão. Oi, gente. Tô com a Ana Leone. Oi, pessoal. E a gente está recebendo a DJ e produtora musical Marina Diniz, que vai falar com a gente sobre esses temas. Mas antes, vamos ouvir um trechinho da música da Marina? If you need a friend, don't look to a stranger. You know in the end, I'll always be there. Aí sim, Então, começou a animar, já jogou a vibe lá em cima. Agora vamos dar um oi pra nossa convidada, né? Tudo bem, Marina? Tudo bem, meninas? Obrigada pelo convite. Muito obrigada a você por estar aqui com a gente. E aí, primeiro de tudo, eu queria que você falasse um pouquinho da questão da carreira, né? Como que você começou? Se você sempre foi do meio artístico, se antes você tinha um emprego, entre aspas, formal, né? E se você fez essa migração. Enfim, conta um pouquinho pra gente da sua história, pra gente ir te conhecendo, os nossos ouvintes também. Então, a primeira festa que eu toquei, eu tinha 16 anos. E eu comecei porque eu que gravava as fitas tapes pra turma toda da escola. Então, depois os CDs. E aí, quando precisaram de um animador para uma festa, falaram: Marina, você pode fazer o som? Porque eu era conhecida pela aquela que tinha as músicas. As fitas Sim. legais na sala. Exato. E aí eu não tinha nada, assim. Peguei um amplificador dos meus pais, a caixa de som emprestada de um amigo, a iluminação de outro. E fiz uma festa na sala de aula de uma escola, numa festa junina. E anotei meu telefone na lousa. Aí, na semana seguinte, as mães começaram a me ligar. Ah, você pode fazer a festa de 10 anos do meu filho? 14. E assim, depois de algumas festas da molecada, acabei fazendo as festas dos pais. E aí, meio que a carreira me encontrou, assim. Mas isso com 16 anos? 16 anos. Eu tô Olha passada. Então, assim, não teve nenhuma migração de carreira, nada. Nasceu assim. Nenhuma dúvida, né? Na verdade, eu naquela época não era nossa, DJ é badalado e tal. Era aquela pessoa que colocava música, né? Então não era uma coisa que eu falei, nossa, eu quero ser isso. Quando eu vi, eu estava fazendo uma coisa que eu fui aprendendo ali na marra, entendeu? Até depois, na época da faculdade, estudei jornalismo, assim como vocês. Olha só. E me formei, trabalhei em algumas emissoras e tal, mas sempre tocando. Conciliando as festinhas com o trabalho, com o jornal, com a TV. E aí, aos 22, quando eu me formei, eu fui estudar música fora. Aí eu fui morar em Dublin, na Irlanda, e aí eu pude me dedicar só a isso. E aí foi essa viradinha de chave. Sim. No sentido de, não, peraí, é essa daqui a profissão, o que eu vou seguir daqui em diante. Sim, porque em Ribeirão era uma coisa mais informal, claro, com muito comprometimento. Eu fazia as festas, tocava por horas. E você já era remunerada? Sim, cobrava R$50. Olha só, gente. Tocava por, acho que, umas 8 horas ou mais. Levava todo o som, o equipamento todo. E ainda dividia com os meus sócios, né? Que era o João, o Rafa e a Gabi, que era a Gabi, uma amiga minha. Que aí depois a turma foi desistindo, porque um foi estudar fora, a outra começou a namorar e não aguentava essa vida de não ter mais finais de semana. Principalmente aos 16 anos, né? Então… E aí eu fui indo e depois, quando eu fui morar fora, aí eu me profissionalizei mesmo. Porque comecei a tocar
Primeiro num hotel, depois numas baladinhas e sempre com alguns trabalhos paralelos que ainda não conseguia viver só das festas. Mas aí depois de uns anos eu consegui com que a música fosse todo o meu, que me sustentasse mesmo. Mas foi difícil fazer essa escolha no sentido de, não sei, até para se explicar, tipo, para outras pessoas, olha só, eu fiz jornalismo, mas eu vou, a partir de agora eu vou me dedicar à música, porque às vezes causa um pouco de choque, Muito, né, nas sim. pessoas. Meu Deus, mas você Principalmente se família, formou, assim. exato. Só emendando. Em que momento, né, você teve certeza, eu vou estudar fora e vou me dedicar a isso? Assim, se foi aí a virada de chave da sua carreira? Então, muito louco, porque eu sempre quis muito morar fora. Eu acho que eu estudava numa escola onde a maioria das minhas amigas fez intercâmbio ou viajavam muito para a Europa, Estados Unidos, e eu nunca tive a oportunidade. Então, assim, era uma coisa que vivia dentro de mim. Nossa, eu preciso morar fora, eu preciso viver isso. Então, assim que eu comecei, sempre trabalhei, sempre fui super fuçada. Então, já juntava meu dinheiro, que eu falei, a hora que der, eu vou. E assim que eu acabei a faculdade, eu falei, não, agora nada me segura, eu vou. E na época, todos os lugares que eu pesquisei para ir morar fora, por exemplo, eu tinha muita vontade de morar em Londres ou Cambridge. E você não, ou você estuda ou você trabalha, né? Você não tem essa opção. E Dublin foi o único lugar que você podia, se você estudava, você podia trabalhar. Pelo menos, se você estudava, você podia trabalhar no mínimo 20 horas por semana. Então eu falei, bom, é um país que eu posso ir estudar e ter uma ajuda financeira para poder me bancar lá, para poder me sustentar. Então, aí eu comecei a ver, falei, bom, eu vou estudar inglês, e lá eu vejo que tinham algumas escolas pelo mundo que eu tinha vontade de estudar, tinha uma no Japão que era muito interessante, mas eu falei, bom, eu vou para lá, que é um lugar de língua inglesa que eu consigo, não é que nem, sei lá, a França, que o meu francês não é suficiente para poder, né, viver lá, então eu vou para lá e depois eu me viro. Então eu fui para ficar 6 meses, né? Para fazer o IELTS e o curso de inglês para poder tentar uma faculdade. E aí, depois de 6 meses, eu consegui. E aí, acabei ficando 4 anos e meio lá. Ah, bastante, né? Bastante tempo. Nossa, que legal. E foi uma super sorte, assim. Porque eu acho que se eu tivesse ido estudar na Inglaterra ou algum outro lugar, que eu não tivesse tido a oportunidade de trabalhar, talvez não teria sido tão incrível quanto foi Dublin para mim, quanto foi a Irlanda, assim. Lá é um país muito musical, todos os lugares têm DJ, tem música, tem muita bagagem, muito disco, mesmo os estilos musicais são muito amplos, assim, vastos. Então foi uma super escola, assim, para mim. Eu amei. Sempre E aí você começou a tua projeção mais lá fora, até, do que aqui no Brasil. Aí como é que foi? Assim? Porque assim, em Ribeirão era DJ Marininha, tocava nas festinhas e tal. Claro que tinha o seu valor ali, mas era uma coisa mais bem brincadeira, assim. Para mim era sério, porque, né, abria mão de muita coisa para estar sempre trabalhando. Mas lá fora que eu comecei, que profissionalizei mesmo. Então eu tocava bastante em várias festas, eu conheci muita gente legal. E fazendo o curso lá, eu conheci muita gente do meio da música e tal. E aí, quando eu voltei para o Brasil, vinha passar férias, eu já tinha mais bagagem, não tinha essa coisa do Instagram. Então, não é que as pessoas me viam, nossa, mas tá bombando lá na Europa e agora vem passar férias. Não, era uma coisa ainda... Só que eu vinha já com muita técnica, com muita música diferente, porque a Europa, querendo ou não, para música eletrônica, era muito mais forte. Aqui hoje a gente tem vários DJs que estão aí pelo mundo todo fazendo muito sucesso, mas na época era menos. Então eu vinha, tocava nas festas, a galera, nossa, muito legal. E começavam a me convidar mais. Então eu meio que vinha, passava um mês, voltava. E numa dessas vindas eu falei, tá legal no Brasil, tá rolando bem. Muitos clubes em São Paulo me convidavam, festas, Réveillon. Eu falei, acho que agora eu vou experimentar voltar pro Brasil. E aí eu voltei, né, calor... Amigos, família. O dia o dia vai depois das 16 horas. Exato. Dá aquela ajuda Claridade, também. né? As festas vão até às 6 horas da manhã lá, acaba tudo às 3 da manhã. Chove, teve um ano que choveu 72 dias consecutivos. Nossa, Deus. Muito frio, mas assim, é um país incrível que eu amo e tal. Mas foi bom voltar. E você aí, que se bancou lá? Sim, eu que me banquei, trabalhei muito tempo na Gap, loja de roupa. Depois trabalhei num bar, aí trabalhei num restaurante, fui mandada embora no dia seguinte, porque não tinha nenhuma destreza ali com a... Mas fiz de tudo, trabalhei num café como barista, sempre me virando e tocando. É que
no começo eu tinha poucas festas, tocava, sei lá, uma vez por semana. Aí depois eu consegui preencher minha agenda toda. E aí conheci um empresário lá que cuidava não só de DJs, mas como artistas, atores. Ele tinha poucos artistas com ele e de vários ramos. E aí ele me colocou para tocar em vários lugares na Europa, Londres, Itália. Fiz coisas para marcas de carro, coisas grandes, assim. Não vou citar, mas marcas grandes e tal. E aí eu toquei bastante pela Europa inteira. Toquei em festival de música, porque tinha essa coisa da música brasileira que, para eles, lá é maravilhoso, né? O europeu ama, francês, irlandês principalmente. Então, eu tinha muita música. Acabei fazendo parcerias com grandes gravadoras no Brasil que me mandavam CDs, tipo Biscoito Fino, me mandavam vários lançamentos e tal. E aí as minhas festas começaram a tomar uma proporção boa lá. E aí, enfim, a menina de Ribeirão, que não conhecia nada, acabou realizando o sonho de conhecer quase que a Europa toda. Ô, Marina, não, vai. Os maiores desafios que você encarou assim na tua carreira, obviamente sempre tem um começo. O começo é difícil para tudo, né? Sim. Porque é um misto de aprendizado, é um misto de você ter que se estruturar, seja emocionalmente, financeiramente, criar uma rotina. Mas entre os diferentes desafios, você acredita que os maiores você enfrentou fora ou aqui no Brasil, na tua profissão? Eu acho que os dois, assim. Eu acredito que aqui eram desafios diferentes. Lá você está num país sozinha, né? E você tem que pagar o seu aluguel e não é que assim, qualquer coisa fica na casa do primo, o tio conhece o landlord, né? Que você não tem ajuda nenhuma. Então, assim, acho que talvez fora, com certeza, um desafio muito maior. Porque tá sozinho, tá desamparado, a dificuldade da língua. Eu lembro meu primeiro contratante. Ele me ligou, começou a falar, não estava entendendo nada. Inglês do irlandês é mais difícil. Eu desliguei, falei, ele vai deixar um recado na caixa. Aí ele deixou. Ele deixou? Deixou. Que bom. Hi, Marina, nananã. Aí eu escutei 300 vezes. Falei, eu acho que é para eu ir nesse lugar, tal dia, tal hora. Nananã. Eu entendi mais ou menos. Então, assim, tinham 500 barreiras ali de dificuldade. Então, respondendo melhor agora a sua pergunta, acho que o maior desafio foi lá. Mas acho que também ajuda muito a crescer e, lá depois disso também nada te abala tanto, né? Eu queria te perguntar como que foi a questão de se planejar nesse sentido. Porque na sua cabeça, pelo que você conta aqui pra gente, tinha um plano claro, né? Vou pra lá, vou estudar 6 meses de inglês, vou ver o que vem a partir dali. Vou, né, treinar meu inglês e tentar ficar ali estudando. Como que foi você se planejar nesse sentido de pensar como que seria e o que você faria a partir dali? E se você teve algum planejamento financeiro e o que você foi aprendendo ao longo dessa etapa, né? No sentido de, olha, daqui a 6 meses não tenho certeza ainda se vai rolar de eu continuar estudando aqui. Sim. Como é que você lidou com isso? Como é que você se preparou para isso? Olha, foi muito louco, assim, porque se eu pensar na época, eu fui no banco, eu lembro direitinho, eu fui no banco, eu saquei todo o dinheiro que eu tinha e eu acho que era R$9 mil. Eu precisava comprar passagem, eu precisava pagar 1 mês de escola, 1 mês de curso e casa de família, porque você não pode ir para lá sem já saber onde você vai morar. Então eu não sei o milagre que eu fiz com esse dinheiro. Gente, ela vai ter uma coluna específica para ensinar isso. Eu não sei o que eu foi. Foi em 2007. Tava um pouquinho mais em conta, né? Eu lembro que você comprava um voo com preço melhor, assim, hoje em dia mesmo assim foi um milagre. Mas eu era super econômica, assim, eu juntava muito dinheiro, não gastava com nada, e tinha muito trabalho, né? Trabalhava na TV, na emissora, trabalhava tocando nas festinhas, e tinham muitas mães de amigas que eu lembro, assim, de algumas específicas que me contratavam e não me pagavam 50, me pagavam, tipo, 500, me pagavam. Quando sabiam, tipo, elas quando foram souberam, investidoras anjo. Total. Tia Luísa, tia Patrícia, lembro muito, assim, tipo, eu já com o plano de estudar fora e assim tocando, elas, não, mas foi muito boa a festa, você trabalhou muito mais, aí sempre me pagavam um pouco mais. Então são pessoas que eu lembro que ajudaram a virar esses 9 mil ali no final quase na partida, né? E aí eu fui com dinheiro para ficar 1 mês. E para estudar 1 mês. Então, tipo, naquele 1 mês eu precisava me virar. E em 1 semana eu já estava trabalhando. Então, olha só. Foi assim, tipo, entregando flyer nas ruas ali, embaixo quase que não era neve ainda, mas assim, frio, chuva, entregando flyer de festa, de restaurante. Então, sempre fazendo um bico ou outro, que eu falei, não, isso vai pagar o próximo aluguel, vai pagar o próximo mês de escola. E foi assim, meio que ganhando o almoço para pagar o jantar, assim.
Mas você se tornou mais organizada, assim? Porque pelo que você fala, por exemplo, os 9 mil reais, você não gastava com besteira, né? Não, os 9 mil reais foi pra pagar a viagem. Pra Foi ir. assim, foi pra ir. Sim, pra ir. Fui pra Então, ir, Pôs assim, ela no ganhei... avião. Aí sei lá, E pagou o primeiro mês de aluguel. Aí sei lá, meu avô me deu, sei lá, $200, minha tia me deu mais 200, meus pais ali ajudaram um pouco. Então, assim, eu fui com meio que, cara, eu vou conseguir ficar um tempinho e depois eu vou ver, assim. Porque eu falei, bom, o máximo que pode, foi que minha mãe falou, o máximo que pode acontecer, você volta pra casa, entendeu? Então eu fui e me virei super, assim, tive a sorte de, na primeira vez que eu saí à noite, eu conheci um cara que o irmão era dono de uma agência de DJ. Olha só. E aí ele fez uma festa na casa dos amigos dele, de uns franceses, que até hoje são grandes amigos meus, os três, a gente até morou junto depois. E aí eu fiz uma festa e eu levei tudo, né? Eu levei 3 malas de CD pesadas. Nossa. Levei meu case de CDJ, que são os toca-CDs e o mixer. Então eu fui com tudo. Então eu cheguei lá... Equipada, né? eu, sei lá, conheci E muito os caras na focada. quinta-feira, né? Então eles, a gente vai fazer uma festa domingo na casa de uns amigos. Falei, tudo bem, só precisa de caixa de som, eu tenho todo o resto. Então eles alugaram 2 caixas de som, que é fácil. Pronto. Eu levei meus toca-CDs, os CDs e fiz a festa, eles amaram. Aí ele falou, ó, falei com o meu irmão, ele quer conversar com você. E aí foi que ele mandou aquele recado, que eu não entendi nada. Mas enfim, fui, levei CDs gravados pra ele, com os meus sets e tal. Aí ele falou, ótimo, então vai começar a tocar num hotel, que era num bairro, tipo numa praia lá. E depois a gente vai vendo. Aí desse hotel foram surgindo outras coisas. E quando eu vi, eu tava tocando no Fringe Festival, eu tava tocando em vários lugares, assim. E até puxando o gancho da pergunta da Nath, esse período te ajudou a ser uma pessoa mais planejada financeiramente depois, quando você voltou para o Brasil, ou quando você começou a ganhar mais dinheiro? Como, você acha que de alguma forma, ou foi muito... Acho que foi o contrário, na verdade. Porque eu acho que eu sempre fui muito organizada. E tudo, tipo, o dinheiro ali planejado. Eu tenho isso para isso e tal. Mas, assim, e sempre muito pé no chão, né? Muito sem excesso, sem exageros e pé no chão. Isso nunca mudou. Mas eu acho que a hora que você começa a ganhar mais dinheiro, você vai ficando mais à vontade, né? Então você fala, acho que tem essa camisa e tem essa, acho que vou comprar essa, entendeu? Já pede Sobe um pouco o padrão de vida, né? Sim, essa coisa da economia. Às vezes uns exageros desnecessários, mas assim, ok, porque agora você tem, né? Mas a minha sorte é que a minha irmã, ela estudou administração e finanças. Então, a partir do momento que eu comecei a ganhar mais dinheiro e vim morar em São Paulo, ela falou, ó, deixa eu te falar. Vem cá, senta aqui. Você tá num momento ótimo, você é jovem, tá tocando bastante, mas uma hora, né? Talvez você vai cansar, ou talvez alguma coisa pode acontecer. Você precisa começar a se planejar, você precisa começar a pensar em comprar uma casa, e enfim. Então, agora o que você acha de eu te ajudar? Eu falei, não, eu vou amar, né? Porque a minha cabeça é criativa, é artística e dinheiro eu não tenho muito, eu faço as coisas muito por prazer e não pelo retorno financeiro. Então ela falou, acho que vamos começar a se organizar. Ela falou, o que você acha de eu começar a te dar um salário e, enfim, investir 20% do que você ganha, te dar um salário e assim a gente vai tocando. Eu falei, tá bom. E aí foi indo. E hoje a gente funciona assim, todo o income, ela investe 20%. Na verdade, ela que escolhe ali onde vai investir, eu não tenho muita noção. Eu sei que diversifica em várias corretoras, em várias coisas diferentes. Classes de ativos, Sim, né? que eu realmente preciso começar a aprender. Quem sabe agora com 3 Aí, amigas Pois é. do ramo, eu posso começar a me interessar mais. Eu comecei a sentir um interesse muito grande, uma necessidade muito grande de ajudar as pessoas. E aí acontecia de, às vezes, no final do mês, ela falou, nossa, mas por que você fez isso? Luísa, foram emergências, do tipo... uma refugiada que precisava vir correndo da África, precisava pegar o próximo voo, porque senão ela podia morrer no dia seguinte. Então eu fazia uma loucura de tipo, então compra passagem, não sei o que, nananã. E aí no mesmo mês aconteceu uma tragédia, sei lá, tipo Brumadinho, ou agora que a gente teve no litoral. E aí eu gastar muito com questões sociais e a minha irmã falou, não, calma, não dá pra você também querer salvar o mundo. Então vamos fazer, tipo, 20% a gente investe, 10% vira para projetos sociais. E tem o seu salário, e aí depois você decide se tem um mês que você precisa fazer um negócio diferente, investir numa viagem, num projeto musical e tal, e a gente vai conversando e fazendo uma coisa mais maleável. E assim vem sendo, já faz uns 5 anos, e funciona muito bem, assim, porque mais pra frente eu pretendo fazer uma coisa mais organizada mesmo,
não sei se ter uma fundação ou ajudar de uma forma mais que tenha Consistente, frequente, né? frequente e que possa ter um resultado assim. É difícil assim, às vezes você investe, você ajuda uma pessoa e aquilo não anda muito para frente, porque também não é só se ajudar financeiramente, precisa ter um acompanhamento. Eu acho que é menos você só ser a doadora, mas você ser parte da solução, você se engajar nesse sentido. Eu tenho aprendido muito com várias fundações e projetos que eu ajudo, que eu trabalho, que eu às vezes toco e tal. Então, eu estou sempre tentando entender como funciona. Eu acho que um dia, se der, tem algumas amigas que têm a mesma vontade, a gente se unir e fazer um negócio maior, assim. Agora, Marina, me conta uma coisa, né? Você trabalha num mundo artístico que a gente falou já várias vezes aqui sobre isso, que acaba tendo, né? A sua carreira já é mais consolidada, mas muitos artistas acabam, até como a sua irmã mesmo menciona, não aproveitando essa oportunidade pujante que é quando você está no auge, quando você está muito bem. E aí acaba, né, enfiando o pé pelas mãos. Muitas pessoas do mundo artístico acabam tendo sérios problemas aí financeiros, boa parte, inclusive. Como é que você... E aí é um mundo, né, bastante masculino, é um mundo bastante hermético em algum sentido. Como que é para você, primeiro, estar nesse universo, que é um universo de bastante deslumbramento para muita gente, e num universo que é tão masculino? A gente fala isso de carteirinha, né? Porque o mundo das finanças também não deixa de ser um pouco. Isso para você é uma questão? Você já sentiu alguma dificuldade nesse sentido? Acho que é muito louco, assim, porque me perguntavam isso, né, do preconceito, eu falava, não tem e tal. Mas aí acho que a hora que passa, acho que quando você precisa trabalhar, você precisa fazer as coisas, você vai meio que atropelando e vira aquela mulher forte e não enxerga lado, que aquilo, né, foi uma dificuldade, que aquilo foi surgiu um desmerecimento ali, ou uma puxada de bola, uma discriminação. E aí hoje eu paro e olho em várias coisas que aconteceram e você fala, nossa, bizarro como tem uma discrepância, tem muito desmerecimento e tal. Mas já tive muito, assim. E além disso, eu acho a dificuldade de você ser mulher, trabalhar na noite. E por mais que você, né, se feche, não use decote, não seja super ousado, que eu acho que não deveria ser um problema, né? Eu acho que a gente não deveria ser uma questão, né? Exato, a gente tem que abusar da nossa feminilidade, fazer o que a gente quiser. Mas mesmo assim, sendo super reservada, acontecia muito de, tipo, cara, chavecar, mas de um jeito... invasivo, desrespeitoso, de pegar, de não sei o quê. E você sai à noite da balada e aquele cara te atormentando. Que eram coisas que eu não reparava. E aí depois que acha que você vira uma super profissional, mulherão, você fala, mas assim, que você tá muito louco, né? Aí você não permite mais nada. Mas quando você é mais nova, você tipo, fica sem graça e dá um jeito de fugir e tal. Mas assim, hoje olhando para trás de situações que eu passei, graças a Deus, nada sério, nada que tipo, nossa, eu me lembre com muito desconforto. Mas acontece muito, você é muito vulnerável na noite, né? Trabalhando sozinha, imagina, desde os 16, na noite, desde os 21. Então, graças a Deus, graças às mulheres que queimaram sutiãs aí, as coisas hoje, a gente está muito mais protegida do que a gente era 20 anos atrás, né? E na outra ponta, você vê outras meninas, por exemplo, se interessando por serem DJs ou músicas e te procurando. Chega gente te perguntando? Sim, várias meninas me mandam. Marina, que legal como começou e tal. Então, com o Instagram, a gente tem mais abertura, assim, né? E mesmo na música, cantoras que estão querendo... No meio artístico, assim, às vezes tem amigas minhas que procuram que as filhas estão começando a cantar, ou meninas que vêm no Instagram e me procuram. Então, assim, o pouco que eu posso ajudar, eu sou super aberta, assim. Não, esse ponto que você trouxe, né? Eu tenho uma sobrinha que ela há muitos anos mora em Milão, desde talvez os 16 anos, e ela é modelo, e ela é lindíssima e tal. E ela sempre foi, primeiro, super moleca, ela é super reservada, ela é na dela, ela não bebe, assim... E ela conta muitas dessas coisas. Nossa, assim, modelo sofre demais. E ela fala assim, puxa, até hoje,
boa parte das meninas, elas acabam sendo convidadas para muitas festas. Primeiro porque, né, as casas querem que essas mulheres vão, porque são mulheres bonitas e Sim. tal. E para as meninas é importante também porque é um jeito delas serem vistas, expostas e tal. Então faz parte. E para ela isso sempre foi uma questão. E ela sempre foi muito organizada financeiramente também e muito, muito madura numa indústria que é muito perigosa, né, porque põe a mulher numa situação bastante vulnerável. E ela, assim, ela falou, a primeira coisa que eu me planejei era para não precisar fazer isso. Sim. Então, para ela, falou assim, era isso que eu precisava, assim, eu ter um conforto Era o objetivo financeiro para dela. ela não precisar ir em festa, porque ela gosta de dormir cedo, ela é super Sim, esportista. claro. Mas é uma questão, né? Para um homem, tanta coisa que não passa. Outro dia a gente gravou um episódio, falando, a gente já fez alguns, do Eu Nunca. Que é a brincadeira, vai baixando os dedos, eu nunca. Aí minha provocação para elas foi assim: quem aqui nunca teve que fingir demência numa reunião com o cliente ou Sim. em algum evento? E são coisas que nem passam pela cabeça de um homem, né? Que roupa que você vai usar Sim. para ir jantar com o cliente? Imagina, a DJ, a mulher, assim, por mais que nós somos mais desprendidas e tal, dá para tocar com uma camiseta, mas assim, é importante, a gente sabe que o cliente presta atenção se a gente está com a unha feita, se a gente está com o cabelo arrumado, se a gente está com uma roupa legal. Então, assim, o homem, ele põe uma camiseta preta, toma um banho e vai com o cabelo molhado E é pronto. e pronto. Tá E às pronto. vezes, então assim, às vezes a gente pode até entregar mais profissionalmente, não tocar melhor ou pior, mas a gente pode ter um desempenho ainda mais incrível do que um outro profissional homem, mas a gente ainda precisa do plus de estar ali em ordem. Ô, Marina, digamos. e quais mecanismos que você desenvolveu ao longo do tempo? Que hoje, por exemplo, você falou que quando você olha para situações do passado, nossa, teria agido de maneira completamente diferente, que foi o que a maturidade e os anos, né, de experiência te trouxeram a refletir, que perceber que você poderia ter agido de maneira diferente. Eu queria entender quais foram os mecanismos que você foi desenvolvendo ao longo desse tempo para chegar num lugar hoje de entender o seu lugar, o seu posicionamento e como que você vai se comportar diante dessas situações. Enfim, marcar sua presença mesmo. É quase uma sessão de terapia esse Quase, podcast, né? A gente isso tá aí. aqui, ó. Pegando até dica. Mas a mulherada se inspira demais nisso. Eu não sei uma coisa que eu planejei, mas assim, sempre me protegi muito. Então, eu acho que é essa coisa de proteção, você falou, né, sua sobrinha não bebe. Hoje em dia, eu adoro beber, tomar drinks e tal, mas assim, é uma coisa assim, nunca me deixar vulnerável a ponto de alguma coisa de eu não conseguir reagir, controlar e passar. Então, assim, é diferente do homem. O homem tá nem aí. Eu sempre me preocupei muito, desde a maneira de falar com o contratante do evento, para não parecer que eu estava dando abertura para alguma coisa, até na hora de pegar o táxi, ver direito, tá sempre ligada para me deixar em casa e tá tudo certo. Então, assim, sempre em estado de alerta, né? Isso é horrível, É horrível, né? É né? incrível. Não, Como a todas gente as tem que ficar Hoje em assim. dia eu comprei um carro em São Paulo, acho sempre Uber e tal, assim, por questão de segurança, sabe? Não só do profissional, mas medo de alguma coisa acontecer, sabe? Então, a gente ainda está muito mais vulnerável que um homem, sempre. Então, Você tocou num ponto sobre essa questão de negociação, por Deixa exemplo. eu fazer né? só uma pergunta Ai, antes, faça. ainda nessa pauta Então feminina. Você acha que tem um jeito diferente de mulher e homem tocar na pista? Você sente, assim, tanto você, do seu estilo e das DJs que você tem parceria, eu vi que você tem com algumas e tal, né? Você sente que a mulher tem um jeito diferente de tocar e de agitar a pista? eu vou falar por mim, assim, não pelas minhas colegas, porque eu não sei, talvez elas tenham uma impressão diferente, mas eu acho que sim. Porque a mulher tem essa coisa da feminilidade, da música que, quando eu tinha 18 anos, essa música, terminei meu namoro, me lembra a pessoa. Homem não tem muito disso, né? E a gente tem. Então, acho que quando a mulher toca, ela tá querendo também tá na empatia ali da pista, né? Que aquelas meninas estão sentindo, sei lá, na festa que eu toquei, que nós nos conhecemos. Pela faixa etária da turma, pela coisa da amizade. Eu pensei muito, tipo, isso aqui vai remeter eles para um momento da vida deles, isso aqui, Que legal esse. Então, assim, é sempre você se colocar no contexto ali da pista. Eu, às vezes, fazendo uma festa de 15 anos, a molecadinha, eu sempre tá atenta ao que tá rolando. Então, eu acho que a mulher tem essa preocupação de agradar as outras mulheres. E os meninos estão lá para se divertir, beber e paquerar, e eles se divertem, né, mais
com outras coisas também, né? Não vou excluir os meninos que são mais sensíveis e que também gostam das letras, das melodias e tudo mais. Mas Legal. tem essa sensibilidade, É. né? Eu acho que a mulher se A festa foi preocupa mais incrível. em agradar, tipo, todo mundo, assim. E as mulheres felizes, os meninos ficam felizes, aí fica tá todo tudo mundo bem. muito Tá porque todo mundo- feliz. isso é uma característica muito comum, uma característica feminina, né? Que muitos homens também têm. Dessa questão de você agradar o outro, né? De você Doar, né? se doar. E isso é bem, bem interessante. O que eu ia perguntar, não sei se tem mais alguma pergunta, né, Leone? Pode falar, Nayara. Não, é com relação justamente à negociação. Porque assim, você é uma empreendedora, né? Se você prefere deixar, por exemplo, para sua irmã, não sei se sua irmã se envolve nesse ponto, ou se você mesmo que lida com contratos. Hoje, a tua receita vem mais de festas ou também você faz para marcas, ou festas para marcas, né? Até Como eu que queria é entender um essa- pouco a tua função como produtora musical. Sim. O que ela é. Então, há uns quase 10 anos, quando eu mudei para São Paulo, depois de um tempo, bati em várias agências de DJs, nenhuma me quis logo no começo. Olha lá, viu? Agência, Perderam. se deram mal. E aí, depois de um tempo, eu conheci a Thaís e o William Ribeiro, que estão comigo. O William não está mais comigo, mas é um grande amigo, irmão. E a Thaís está comigo até hoje. Hoje somos sócias, ficamos sócias dos meninos da MB, que é o Milton Schucker, o Henrique. A gente tem uma empresa grande. E desde que eu conheci a Thaís, ela falava, Má, negociação é com a gente. Porque aquilo é o amigo, é aquela pessoa que te cumprimentou 2 vezes. Fala, não, Maria, é amicíssima minha, né? Faz um desconto e tal. E assim, querendo ou não, quando você só pensa em música, em arte, em performance, você não tá muito preocupado com o dinheiro. Só que aí você se desvaloriza também. Então, a Thaís falava, eu acho justo que hoje você cobra tanto, acho justo você ganhar tanto, e deixa que essa parte eu vou falar. Podem brigar, falar que é sua irmã, seu primo, nananã. Óbvio que a gente abre as exceções para, né, em algumas situações, mas a parte de negociação é toda da Thaís, que está comigo já há muitos anos. E o que você perguntou também? Desculpa. Não, que eu acho bem legal isso, porque Você perguntou das marcas, né? isso de onde vem a sua receita, né, principal hoje. Principal são as festas, né? As festas que eu toco. E eu faço algumas coisas para marca, mas eu não gosto muito de fazer publicidade. A não ser que, por exemplo, quando me pedem para fazer, aí eu cobro bem, porque aí eu chamo um time de profissionais que comigo a gente vai pensar numa história legal. Então a gente já fez para uma marca de malas, a gente falou, vamos fazer um negócio mais poético e tal, nanana. Então a gente bolou. Então teve investimento para contratar um super profissional para filmar, por exemplo, nessa época eu chamei a Mari Ribeiro, que é diretora de arte, para a gente pensar numa textura legal para as coisas. Então, já que quando é para fazer, eu gosto de fazer direito. Quando vem, fazer um negócio, mas a gente tá com um budget meio baixo, aí eu prefiro nem fazer. Nossa, Entendeu? Porque aí vira aquele mais do mesmo. Ai, gente, olha só, adorei esse livro que eu ganhei. Eu não vou fazer um negócio assim. E tem que ser marcas que eu acredite. Um perfume que eu realmente gosto, ou um tênis que eu uso, que faz parte do meu dia a dia. Fazer uma coisa que não tem nada a ver, aí eu prefiro ir tocar numa festa, que eu sei que eu vou entregar, do que entregar um negócio mais ou menos só para entrar um pouco mais de receita, entendeu? Eu tento ser meio sincera com as Legal. coisas que eu faço. Autêntica, né, de alguma Não, forma. isso é uma questão. Eu me vejo super nisso, né? Salvo as devidas proporções. Mas eu tinha uma dificuldade. Quando eu saí do mundo corporativo, a dificuldade. E tem coisa chata pra caramba. Às vezes o cliente esquece de pagar, aí tem emissão de Você nota precisa fiscal, cobrar, né? Aí você precisa cobrar, aí você tem que Eu renegociar já o teria aumento de falido se eu contrato. tivesse que fazer isso sozinha. Não, e é ruim porque você fica, primeiro, lidando com o cliente no dia a dia, né, com as coisas que você precisa entregar, e não necessariamente você entra em acordo com ele nessa questão financeira. Então, a primeira providência que eu fiz também, olha, Você ali. tem que ser a pessoa legal. É. Você é o empresário que tem que ser a pessoa que vai cobrar, que vai exigir, que vai falar, não, ela precisa disso. Né? E declinar também, né? Que eu Sim. acho que é uma das principais dificuldades, assim, das pessoas, né? Falar não, igual você falou, né? Não é em qualquer circunstância, não é para qualquer empresa, não é para qualquer, Sim. né, marca. Então, isso também ajuda você ter uma outra pessoa que faça isso, né? A gente tem uma ligação muito forte, assim. Então, eu não faço nada que eu não queira fazer. Lógico que às vezes ela fica me convencendo. Mas você é pessoa tão legal, mas... Então, assim, a gente conversa muito. Ela nunca vai fechar, eu olhar minha agenda, nossa, eu não acredito que fechou isso. A gente conversa, mas você quer fazer? Mas o cliente tem tanto. Então, é tudo muito combinado, conversado, sabe? Ela não me coloca em nenhuma fria e não toma nenhuma decisão que eu não aceite. Então, isso é legal. Como é que foi para você a pandemia?
porque Ai. foi onde mais foi o entretenimento e turismo que mais foi afetado, né? Ai, foi muito ruim, mas foi bom por um lado, assim, muito louco. Pelo amor de Deus, né? Acho que todo mundo, né? Tem nossa, muito ruim, mas muito bom. Tipo, foi horrível, porque, imagina, perdi um monte de pessoas queridas e amigos que perderam pessoas importantíssimas. Então, assim, por esse lado nem se fala, acho que eu não preciso nem entrar nesse mérito. Mas, por outro lado, eu nunca tinha, sei lá, acho que em 20 anos eu nunca tinha parado, né? Uhum. Então, eu vi minha sobrinha nascer, eu não quero, né, poetizar esse momento que foi horrível, mas, assim, fiquei com a minha família, curti meus pais, a gente Descansou, né? Descansei, tocava na varanda, revi minhas músicas, né? Eu vi um vídeo seu do YouTube, você tocando na varanda. Toquei nas festas lá, fiz as lives em casa. Mas, assim, teve a parte emocional que foi muito difícil, né? De não... De repente, você para de ganhar dinheiro, né? Para de cair R$1. E aí, nessas horas, eu agradeci a minha irmã, assim, tipo, nossa, obrigada. Que eu Nunca mais você me Investimento larga. feito. Tipo, ela falou, olha, fica tranquila que, assim, óbvio, você vai deixar de ganhar dinheiro, mas se você não... Suas contas vão ficar pagas aí por algum tempo, né? Óbvio que se tivesse durado mais, teria sido um desastre ainda maior. Mas foi difícil, não só financeiramente, mas é frustrante, assim, você não ter ao que se preparar, né? Eu tô sempre... esse final de semana eu vou tocar em Florianópolis, num clube, então eu já tô produzindo minhas músicas que eu vou tocar, e depois tem um casamento no sábado. Então você tá sempre, tipo, looking forward, se preparando para alguma coisa, né? E aí, de repente, não tinha. Aí é uma coisa meio que dá uma agonia, assim. E também não receber nada era bem difícil. E ver colegas de trabalho que não tiveram a sorte de ter uma irmã como a minha que me ajudou a me organizar. E assim, putz. Como chama sua irmã? Luísa. Luísa. Temos que chamar a Luísa aqui. Vamos te chamar aqui. Uma pra você- dicas. E ela ficou 9 anos trabalhando na Pricewaterhouse, até você falou, né? Aham. No começo. E ela sempre teve paixão por moda e ela tem uma marca só de saias hoje. Olha, Olha, como chama? Chama Faldi. Faldi. Já Que fica a legal, dica. Fica a E dica. ela tá voando, né? Porque ela, imagina, tem o know-how aí do mercado, 9 anos. Então agora ela tá fazendo um negócio e ela já tem a parte, né, financeira muito bem estruturada. Então tá indo super bem, tá super feliz. E aí sobra um tempinho de cuidar da irmã. Justo. E você deve ver muito, né? Até como eu comentei antes, assim, pessoas próximas, né? Que trabalham próximas de você, colegas ou conhecidos também do mundo da música, que devem lidar com o dinheiro de uma maneira bem diferente. Como é que você vê? Você vê? Assim, Eu vejo colegas meus, assim, até alguns DJs que trabalham comigo. Eu falo, meu, o que você faz com o seu dinheiro? Porque não é possível. Pra onde Tipo, vai? que eu sei Sei quanto lá, custa. esse mês você foi comigo em 5 festas e ganhando super bem. Aí é aquilo, é o filho com uma mulher, é com outra, e aí, Ah, lá, ó. e aí comprou o carro bacana, que não precisava estar com o carro bacana, e aí fez uma viagem na emoção, e aí, assim, é aquilo de meter os pés pelas mãos, assim, né? E essa desorganização de, acho que não pensar na consequência, né? Aí, ou comprou um cachorro e agora aí viaja, trabalha pra caramba, precisa colocar o cachorro na creche. A creche Gente, isso custa caríssimo. caríssimo. Esse vale um episódio. Eu A gente tenho já muitos fez, relatos. né? Mas olha, Eu acho que algumas pessoas, assim, são as escolhas ou também, assim, ou pensam como eu, cabeça de artista, de... Não, eu quero contratar... Eu posso fazer uma música, ficar 2 dias criando uma harmonia, mas eu posso contratar, sei lá, o Sandrinho Soares, que é um super pianista, que custa caro, mas ele vai lá e ele vai criar a melhor harmonia. Então, assim, às vezes a gente quer fazer o melhor, contrata o melhor pianista, o melhor estúdio, nananã, e aí a música que podia custar, sei lá, R$500 você fazendo sozinho em um mês, você vai custar R$3.000 porque você contratou um monte de gente legal para fazer com você. Só que se você não poderia Não fazer dosa, aquilo né? naquele... O não quanto dosa, vale a você pena. vai perdendo a noção. E eu fazia muito disso, de profissionalmente investindo na minha carreira, mandava fazer os CDs, nananã, e minha irmã falava, não faz sentido você ganhar tanto e gastar tudo investindo, contratando, não dá. Então, assim, eu tive a sorte de ter alguém que me colocava algumas rédeas ali em algumas coisas, mas acho que meus amigos músicos que não tiveram essa ajuda acabam indo mais com a cabeça de artista mesmo, de vamos fazer acontecer e... Viver muito hoje, né? E não pensar um pouco no futuro. Sim.
tem os artistas do deslumbramento, né? Que começa a ganhar e já quer usar roupa de marca, comprar carro importado e fazer toda aquela coisa do status, né? Isso é outro mérito, eu acho, né? Não, e tem muito, né? Agora, uma coisa, não sei se você assistiu, e isso foi polêmica há muito tempo, a série que fala sobre o Spotify. Sim, né? assisti. E a polêmica ali que a série traz, mas isso é uma discussão de como os artistas são também remunerados e muito bem remunerados pelo aquilo que produzem, né? Porque Sim. no fim a gente tem plataformas que depositam ali, né, tem a custódia ali de músicas sensacionais e incríveis, viram superpotências, big techs, e os artistas nesse meio do caminho ficam absolutamente desassistidos. Como é que você vê isso? Você acha que mudou desde o começo ou não? Ou esse fenômeno veio para ajudar os artistas? E até emendando, aí é uma curiosidade minha. Por exemplo, né, no futebol, a gente ouve muito falar de poucos que ganham muito e de muitos que ganham pouquíssimo. Se na música, principalmente na sua profissão, né, de DJ, é assim também. Ah, sim. Tem os que se destacam e ganham mais, né? E nesse sentido, você diz, né? Isso. Ah, claro. Eu conheço tanta gente talentosíssima, Bem brilhante, desigual, assim. que por algum motivo não virou. E tem um monte de falcatrua aí ganhando uma grana e você fala, não é possível, entendeu? Às vezes é frustrante você ver gente talentosa que, não só DJ, mas como músico também, né? Hoje em dia hoje em dia não, mas assim, tem alguns músicos que são geniais e não vão, entendeu? Assim como tem mentes brilhantes no setor de vocês que acaba não desenvolvendo, né? Não deslanchando. Mas o lance do Spotify e das outras plataformas digitais, acho que não uma faca de dois gumes, mas tem o lado positivo e tem o lado negativo. Agora eu vou começar pelo lado positivo, assim. Antigamente, para você lançar um álbum, você tinha que ser escolhido por uma gravadora. Então, foi o que você falou, qual a chance, às vezes, de eu conseguir o contato com uma gravadora, dela gostar da minha música, lançar, investir na minha música, né? Porque eles tinham que pagar para lançar o CD, a capa, ou o disco de vinil, distribuir, tudo isso custava muito caro. Então, era difícil para você colocar uma música lá. Hoje, com o Spotify... É democrático, né? Eu vou lá, faço em um mês... Não precisa de intermediários, né? Assim, Total. apesar de ser um intermediário, tipo, né? a minha primeira música, eu e o William, a gente fez. E nós mesmos colocamos no Spotify, lançamos, tá lá. Podíamos ter feito de uma forma que a gente ganharia um pouquinho melhor, mas a gente simplesmente fez através de uma gravadorazinha dessas que cobram quase que o valor total da música e a gente lançou. Então, você tem muita mais facilidade de ter sua música, de divulgar a sua música. E sem querer, às vezes, ela pode funcionar e as pessoas podem passar a te conhecer, né? Então, eu acho que o Spotify, por exemplo, ele dá muita visibilidade para qualquer pessoa. Então, isso é incrível, é maravilhoso. Só que financeiramente paga muito mal o artista, né? Tipo, 0,004 por play. Então, acho que com o podcast de vocês também, vocês devem ter essa noção, né? De quantos plays e tal. A gente quase Até a gente nem acompanha, mas Você pensar antigamente, sei lá, um CD custava R$20. Então, 10% ia pro artista. Então, você pensasse que vender 1 milhão de cópias, são 2 milhões pro artista. Então, ele ganhava com 1 milhão de cópias vendidas, ele ganhava 2 milhões. Hoje, com 1 milhão de plays no Spotify, você vai ganhar, no máximo, 5 mil reais. Então, é muito discrepante, né? O que o artista ganhava antigamente e o que ganha hoje. Só que, assim, sem querer, com uma música no Spotify, você pode estourar um hit com mais facilidade. E aí, você vai vender o show uma data do Vintage hoje, do DJ Vintage Culture. Ai, eu adoro. Se eu não me engano, tá R$300 mil pra ele tocar por 45 minutos. E também pode servir de portfólio, né? Pra Sim, você o Alok, apresentar quanto pra que alguém. um cachê do Alok, incrível. Então, assim, com ele... não foi só o Spotify que estourou as músicas dos meninos, mas, assim, hoje a visibilidade... hoje, o que eles ganham com um show, com uma apresentação... Você vê o Bob Sinclair, fez 2 hits. Era a época do CD, na época e tal. Mas, assim, é uma fortuna o show. Então, hoje, o Spotify te ajuda a, talvez, estourar um hit. E aí você vai ganhar com os shows mesmo. Não com os plays. Porque se for Ali depender é do só play, a plataforma, né? É um jeito pouco de vitrine, né? é a E- vitrine, sim. Por isso você até perguntou, você produz música como uma alternativa financeira? Não.
porque paga-se muito mal. Mas pelo prazer em fazer música, claro, que eu tenho muitas ideias. Eu amo criar, amo tocar, amo trabalhar com um monte de músico talentoso. E também como uma alternativa, tipo, 1 hora eu vou emplacar um hit, não é possível. Tô 22 anos aí tocando e fazendo música, então assim, 1 hora eu vou fazer uma música muito legal que as pessoas vão falar, nossa, vão escutar até cansar, até o você disco já tem quebrar, algumas, entendeu? né? Que... Eu tenho algumas, mas assim, nada que... Tem música com mais de 1 milhão de play, o que é muito bom. 4 milhões de plays, 5 milhões de plays. Muito bom, assim, sem ter nenhuma gravadora por trás, nenhuma distribuidora que ajuda. O negócio, assim, simplesmente eu fui lá e subi. Sem nenhum apoio, sem alguém do ramo me ajudando a impulsionar. Mas eu acho que 1 hora vai, não é possível. Que legal. Vou lançar uma agora mês que vem com a Dani Velocetti. Aí, ó. Que a gente Já pensou? E aí eu tô torcendo, tô confiante, assim. Eu acho que tá muito linda a música. Eu tô torcendo para que funcione, assim. Porque se funciona, as pessoas querem ir te ver tocar, né? E aí uma curiosidade super, assim. A voz feminina das suas músicas, Little Respect, por exemplo, que é uma versão maravilhosa. De quem que é aquela voz? Da Dani Da Velocetti. Dani Velocetti. Gente, que voz linda. É uma super cantora. A Dani... É DJ também. Ela é DJ também, ela é cantora. Até a gente tava falando, né, da dificuldade de investir na música e tal. A Dani tava me contando esses dias que ela vendeu um carro dela quando ela tinha, sei lá, seus 20 anos, porque ela queria gravar um álbum novo. Então é muito assim, não é fácil esse mercado da música, né? Então é super difícil. Imagina, hoje a Dani tá voando, tocando pra caramba e várias músicas lançadas e tal. Mas é isso. Eu porque o fico desafio- imaginando você chegar pro gerente do banco e falar: eu preciso de um financiamento porque eu vou lançar Uma disco. música. Qual a chance? Aí é falar, tá bom, quais são suas garantias? Não tenho uma garantia nenhuma. Realmente, eu acho é que uma vai profissão bombar. muito difícil, desafiadora, né? Você conseguir Instrumentos. esse valor inicial, Por isso que depende muito também dos amigos ou de alguns poucos Sim. bens, né? que a Ou você é pessoa um gênio, né? Que você senta lá sozinho, faz a música inteira sozinho, não precisa de ninguém e boa. Mas assim, quando você quer trabalhar com um super time legal, é bom quando você tem, né, como contratar essas pessoas. Não, tudo mais. e assim, o desafio, né, você fazer disso uma carreira, primeiro, que seja de exposição, que você consiga, né, se impulsionar e ficar em evidência e que ela seja duradoura, porque são Sim. 2 desafios. Não, né? e ainda é super tipo, rola uma super discriminação. Esses dias eu estava saindo do teatro e tinha uma senhora esperando um táxi. Desculpa. E aí o táxi não vinha, tava chovendo. Eu falei, a senhora mora aqui perto, eu posso levá-la até em casa. Ela, eu moro aqui pertinho. Eu falei, então eu aceito, tá bom. Aí levei, coloquei ela no carro, pediu pra entrar na garagem. Ela, mas o que você faz? O que você trabalha? Você trabalha com teatro? Eu falei, não, eu sou DJ. Nossa, mas isso dá dinheiro? Eu falei, tipo, o suficiente para pagar as contas. Nossa, esse mundo tá muito moderno. Essa juventude. Aí eu falei, não vou entrar nem nesse, né? Aí eu falei, não, tá tudo certo. Vai Eu deixei ela- concordando, né? Realmente. imagina que eu ia, uma senhora dos seus 80 anos. Eu falei, reza por mim, né? Ela falou, eu vou rezar por você. Ela falou, reza pra mim. Tá, não tá fácil, né? não Tá tá fácil. valendo. Muito legal. E última pergunta, e não sei se as meninas têm outras, mas Tem as assim, dicas. O teu sonho, né? Quando a gente fala de dinheiro, a gente remete muito ao que a gente quer conquistar e como a gente se planeja para chegar lá. Você tem alguma coisa assim que você queira profissionalmente ou até mesmo, né, de conquista física? Além de emplacar o seu super hit. Na verdade, meu sonho é esse, é lançar um hit que para eternizar, assim, que as pessoas falam, nossa, aquela música que nem para mim é Donna Summer, Bonnie Tyler e, enfim, The Cure, todos eles que assim, tipo, mudam o meu dia, né, que andam comigo ali todos os dias da minha vida e mudam o meu humor, me impulsionam, me incentivam. Eu tenho vontade de fazer uma música que seja isso para as pessoas também, entendeu? E em consequência, né, tocar em mais lugares, para mais pessoas, em vários países que eu não conheço, entendeu? Rodar um mundo por aí com a minha música. Tudo bem, a gente vai estar Muito aqui bom. te Torçam por ouvindo. mim, toquem na rádio. Torcendo. Esperamos dar ouvindo. sorte aí pro próximo hit. Vem aí. Vem aí, torcida aqui. Muito bom. Obrigada, Muito viu? e as Bom, dicas? vamos trazer dicas hoje? Quem tem? No final, Marina, de todo episódio, a gente traz uma diquinha aqui de algum filme, algum livro, alguma música, alguma coisa que a gente ouviu ao longo da semana, nos últimos tempos, que a gente acha interessante dividir com os nossos ouvintes. Geralmente a gente se atrela ali ao tema do dia, mas às vezes a gente sai também, né, meninas? Não tem problema.
Nayara, você tava ansiosa aí pra falar sua Não, dica? sabe por quê? Porque a Ana deu a minha dica, Ah, o né? Spotify. Que é o som na faixa É. sobre a história do Spotify. Boa. Mas eu queria só dizer por que eu achei muito legal. Assim, acho que é óbvio entender um pouco melhor da história da música, mas o jeito como é contado, e aí, né, como jornalista, eu gosto muito das narrativas, de cada episódio ter o ângulo de uma pessoa. Acho isso muito eu legal. achei muito interessante, porque no fim das contas é isso, né? A gente só tem partes da narração, né? A gente Sim. nunca sabe exatamente tudo. Então, obviamente, eles também não conseguiram contemplar 100%, mas eu achei muito interessante a forma como é narrada a história. E assim como outros assuntos, questionável, né? De todos os ângulos também, né? Sim. Todo mundo tem razão e todo mundo não tem razão. Então, Sim. eu achei muito legal por isso. Fica a dica. Muito bom, Ana. Bom, a minha dica é um filme que eu assisti recentemente, que é a história da Whitney Houston. Já que a gente muito está bom falando de também. música, eu achei incrível, porque diferente de todos os outros biofilmes, né, biografias que eu assisti, essa para mim mostrou um lado positivo do agente dela, que era entre todas as pessoas que ela estava cercada ali, aquele cara fez que toda ele a diferença maravilhoso, na vida né? Ele dela. é outstanding, assim, E- desses produtores. Eu acho que ele é ele é maravilhoso em todos os sentidos, né? Não, e assim, é uma triste história de uma mulher incrível. Eu não sabia que ela tinha também atingido o auge da carreira tão jovem, eu não tinha essa noção. E uma voz incrível, eternizada. Espero que o seu hit eternize assim Sim. também. Então, essa é a minha dica. O filme conta a história dela, realmente é bastante emocionante. E como, diferente de muitos outros no mundo artístico, esse cara fez toda a diferença na vida dela. Aproveitando bom. o gancho, tem um documentário do Clive Davis Ah, que legal. no Netflix. Ah, eu vi. Quer dizer, alguém me mencionou, mas eu não assisti ainda. Sim, é muito legal de assistir também, porque conta não só da Whitney Houston, né? Ele trabalhou com muitos outros artistas. E a postura carreira. dele, o Muito comprometimento. Então, legal também. Vale a pena. Aproveitando Eu vou seu trazer um gancho. documentário também, que é o Jagged, que é sobre a ascensão da fama da Alanis Morissette, que é muito legal. Tá na HBO, se não me engano, na HBO Max tem. E fala sobre o primeiro disco dela, que foi aquele disco que bombou, né? O Jagged Little Pill. E é muito legal porque, assim, conta a história de como ela era uma garota super jovem, cantando coisas que eram muito disruptivas, né? Digamos assim, para uma garota super jovem e compositora, né? Que ela compunha todas as letras daquele disco que bombou. E ela numa banda só de garotos. Então, assim, ela era a estrela, mas no final das contas ela meio que se sentia deslocada naquela banda de garotas. Então ela cantava, por exemplo, sobre as meninas que eram enganadas e enroladas pelos caras, e ali no E tinha os background caras. estavam os caras ali enrolando outras meninas e se valendo de eu sou guitarrista da Alanis, pra enrolar outras meninas, e como que ela se sentia nessa dualidade ali. E é muito legal, assim, eu adoro a Alanis, eu acho ela uma baita artista. E é muito legal a gente ver essas nuances também dentro da indústria, né? Como que são as negociações, como que ela se valia de estar cercada de homens para se sentir, de certa forma, protegida, né? Para ela não ficar tão exposta ali, sendo uma Sim. garota super jovem e tudo mais. É bem legal também, acho que vale a pena assistir Jagged. Marina, você tem uma dica para trazer pra gente também? Mais uma, né? Mais uma. Aproveitando a temática da música, o filme agora o Tar, com a Kate Blanchett. Eu tô apaixonada pelo filme. E ele traz várias questões, enfim, sexualidade, a fama, o machismo, essa coisa do cancelamento, da internet. Então, assim, é um filme muito completo, com uma estética maravilhosa, fotografia. Assim, eu tô apaixonada. É forte, principalmente quando você é artista, porque você vê como, né, você pode vir a ascensão e como pode dar muito ruim, pode dar, tipo, você vai do céu ao inferno. E também as dificuldades, a admiração, enfim, eu amei o filme, vale super a pena. Legal. Muito Além bom. da sua, né, dos seus perfis, da sua deixa música. aí deixa o sim, nome no por Spotify favor, e escutem. nas outras plataformas de streaming. Vamos lá, como é que tá? No YouTube é Marina Diniz, no Spotify também é Marina Diniz. Aí tem várias playlists, você vai até lá embaixo, tem tipo playlist, aí tem várias temáticas, assim. Tem as músicas que eu coloco lá. No YouTube tem minhas lives da época da pandemia e algumas outras músicas. E no meu Instagram, DJ Marina Diniz, tem a minha agenda, onde eu vou tocar, as festas que eu vou fazer, as músicas que eu estou lançando.
Então, fiquem atentos. Muito Legal. bom. Muito bom. Encerramos aqui mais um episódio, esse cheio de dicas, não só ao longo do episódio, né, que a Marina trouxe algumas diquinhas aqui pra gente, no final também. Esperamos vocês no Spotify. E para quem quiser ficar por dentro do que a gente está falando aqui no podcast e também na rádio, é só seguir a gente nas redes sociais. Nós somos o @PodIssoMeninas, @POD Isso Meninas, tudo junto. E quem tiver dúvida, manda pra gente também no podissomeninas@cbn.com.br. Marina, muito obrigada por participar aqui hoje com a gente. Obrigada, meninas. Super Foi um valeu. prazer. Obrigada. Sim, Espero muito vocês bom. nas festas agora. Ah, eu sim, vou. aí já falou vou. nossa Seguir a língua. agenda. Agora essa dica foi boa. Essa dica foi boa. Muito bom. Encerramos aqui mais um episódio e até a próxima. Esse episódio conta com os trabalhos técnicos de Daniel Mesquita, Alan Martins nos vídeos, edição de Rafael Furugem e produção de Raquel Se Amarela. Topster. Arrasei, Gente, Daniel. a gente nem Vocês são parou muito porque boas, tava meninas. muito Parabéns. Queria ter essa o facilidade papo para foi